Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em um, nem dois, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro. Fala, meu querido, fala, minha querida, por cá, professora Clismane Alves, sua professora de Legislação Penal Extravagante, passando para a gente conversar, é claro, a respeito da nossa matéria, que é extravagante, para o concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará, que segundo o secretário, de Administração Penitenciária, o doutor Mauro, está no forno, né? Eu espero que esteja no fogo baixo, porque já está no forno há tanto tempo que eu tô vendo a hora queimar, né? Mas é isso mesmo. Quanto mais tempo a gente tem para a saída desse edital, melhor para nós, apesar de você achar que não, tá? Mas da mesma forma que você está estudando e se preparando, eu acredito, há bastante tempo, também tem outras pessoas que estão estudando e se preparando há bastante tempo. Então a gente fortalece aí a nossa base enquanto dá tempo, e aí depois que o edital saiu, é só revisão, é só sucesso e vamos correr para cima, beleza? Mas eu acredito sinceramente que não passe desse mês de fevereiro. Não é possível que passe desse mês de fevereiro, né? Ainda estamos aí com a questão da pendência da idade, né? Em relação à idade de 35 anos, que vão barrar, inclusive, as inscrições das pessoas que têm mais de 34 anos, 11 meses e 29 dias até a data da inscrição, mas eu espero também, sinceramente, que isso seja resolvido, até porque não existe fundamento, né, para essa limitação de idade na Polícia Penal, tá bom? Mas é isso, né? No mais, para você que chegou agora, não me conhece ainda, que tem um arroba profa Clismane Alves, para que você entre em contato em caso de dúvidas, tá certo? Aqui embaixo vai ter um canalzinho no YouTube para você assistir lá uns videozinhos, pode ser que te ajude, tem algumas coisas lá de LEP, que você sabe que é muito importante para o seu edital, tem algumas coisas lá de legislação extravagante, tem aula de direito penal, de processo penal, tá certo? Então, se lhe ajuda, vai lá, dá uma olhadinha, te inscreve também, viu? Que vai dar certo. Beleza? Tranquilos? Trataremos hoje a respeito de extravagante, como eu já citei para você, para a nossa Polícia Penal do Estado do Ceará. Aquele apelo de sempre, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se não é aluno objetivo, né, que adquirir teu curso, entre em contato com as meninas da Central de Vendas, que ainda dá tempo. Mas se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui embaixo, te inscreve, curte, comenta, compartilha esse vídeo com alguém que você quer que seja aprovado junto com você e no final da aula deixa teu feedback se essa aula te ajudou, se você quer ver outra coisa por aqui ou qualquer coisa que você tenha achado.
Beleza, meu aluno, tranquilos? Então vamos iniciar. E vamos iniciar com a nossa primeira questão, que vai fazer menção à Lei de Execuções Penais, né? Que, como eu disse, é muito relevante e um conteúdo muito importante para o seu edital, tá bom? Aí na primeira questão ele vai trazer assim: em relação à Lei de Execuções Penais, assinale a afirmativa incorreta. Então vamos lá e vamos buscar a alternativa incorreta para a gente poder gabaritar essa questão. A. O condenado por tráfico privilegiado, professora, mas não era LEP? Benção, calma. O condenado por tráfico privilegiado, que está tipificado no artigo 33, parágrafo 4º da nossa lei de drogas, se for primário e preenchidos os requisitos subjetivos, porque para progredir, né? Porque é o que ele está falando aqui, para progredir eu não tenho só requisitos objetivos, que são as porcentagens, né? Eu também tenho requisitos subjetivos, tá? Então, a pessoa que foi condenada por tráfico privilegiado, se for primário e for preenchido também esses requisitos subjetivos, poderá progredir de regime, cumprindo ao menos 16% da pena aplicada. Aqui, pessoal, tá correto, tá? De acordo com as disposições do artigo 112 da LEP, que foi altamente modificado pelo pacote anticrime e trouxe essa nova redação, essa nova disposição, tá? Temos que lembrar que o tráfico privilegiado, por ser privilegiado, por incidir uma causa geral de diminuição de pena, afasta a hediondez do delito de tráfico de drogas, que originalmente é equiparado a hediondo, tá? Então, a figura do nosso parágrafo 4º do artigo 33 não é um delito hediondo, não é um delito equiparado a hediondo, tá? E sim, já que esse crime aqui, né, de tráfico privilegiado, é um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a pessoa é primária nessa situação, o requisito objetivo para a progressão é de 16%, como nós podemos verificar aqui no artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 16%, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Logo, aqui está correto, porque o tráfico privilegiado não é um crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, né? E não custa nada a gente lembrar que tem 4 requisitos para a incidência desse tráfico privilegiado. Primeiro, o agente tem que ser primário, depois ele tem que ser de bons antecedentes, depois ele não pode se dedicar à atividade criminosa e ele também não pode integrar a organização criminosa, todos esses requisitos cumulativos. Tranquilos? Ok? Então essa alternativa está correta e não pode ser o nosso gabarito. Vamos fazer então a leitura da alternativa de letra B. O regime disciplinar diferenciado poderá ser aplicado aos presos provisórios, independente do cometimento de falta grave, desde que sobre eles recaiam fundadas suspeitas do envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa. Aqui também está correto, tá? Está correto. Existem 3 situações em que pode ser aplicado esse regime disciplinar diferenciado e uma delas é quando haja aqui a fundada suspeita do envolvimento, né, ou da participação do preso, do condenado, aliás, do condenado não, né, porque é preso provisório, mas da pessoa a qualquer título em uma organização criminosa, ok? E o regime disciplinar diferenciado, a gente sabe que ele também se aplica aos presos provisórios, que ele também se aplica aos presos nacionais, que ele também se aplica aos presos estrangeiros, beleza? Então, a falta grave é uma possibilidade? É, mas também é uma possibilidade essa situação de recair essas fundadas suspeitas de envolvimento ou participação da pessoa em organização criminosa, tá? Então, aqui não pode ser o nosso gabarito. C. Conforme matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a posse de aparelho celular pelo apenado constitui falta grave, sendo dispensável a perícia no aparelho apreendido. Aqui também está correto, tá? É de fato uma jurisprudência do STJ, nós trabalharemos daqui a pouco ela que eu trouxe para os senhores, e a posse do aparelho celular pelo apenado, que é uma pessoa que deve não ter contato com o mundo exterior, já que ele está preso, né? Porque se você quiser ter contato com o mundo exterior, você não vai preso, né? Aí quando a pessoa ela tá com esse aparelho telefônico que ela não deveria, constitui falta grave e não é necessária, é totalmente dispensável a perícia no aparelho apreendido, tá bom? Até porque não tem por que ter perícia, né, pessoal, no aparelho apreendido. D.
Tanto o apenado reincidente como o primário, condenados na prática de crime equiparado a hediondo com resultado morte, cuidado aqui, tá? É vedado o livramento condicional, mas a progressão de regime é possível para ambos. Perfeito aqui também, tá? A pessoa que comete um delito hediondo ou equiparado a hediondo e desse delito a gente tem um resultado morte, como é o caso, por exemplo, do latrocínio, que é um crime hediondo, como é o caso, por exemplo, da tortura com resultado morte, que é um crime equiparado a hediondo, como é o caso do homicídio, né, homicídio qualificado, por exemplo, vai ser vedado o livramento condicional, tá? É totalmente vedado. Agora, a progressão pode? Pode, porque todo mundo tem o direito de progredir de regime se cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos, tá? Como é que a gente vai fazer aqui para progredir de regime nessa situação? Daqui para baixo, tá certo? 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo equiparado e for primário. Então, aqui é sem resultado morte, tá? Porque ele não está trazendo morte, então é 100. 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo equiparado com resultado morte. Se for primário, vedado o livramento condicional, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho o primário sem resultado morte e aqui eu tenho o primário com resultado morte. 40% para um, 50% para outro, e se for com resultado morte, é vedado o livramento condicional. Ainda que a pessoa seja primária, tá, pessoal? Cuidado com isso. É vedado o livramento condicional, mesmo que primário agente, tá? E aqui embaixo, 60%, porque aqui não me interessa muito, tá? 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, e aqui, novamente, sem resultado morte, porque ele não está me trazendo. Agora, se a pessoa ela for reincidente em crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, ela vai precisar de 70% e é vedado o livramento condicional, assim como é vedado o livramento condicional para o primário, tá certo? Então, cometer um delito hediondo ou equiparado e teve resultado morte, independente se esse delito é ou não, independente se você é ou não primário, será vedado o livramento condicional, tá bom? E por último, é claro que o nosso gabarito só pode ser de égua. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime do cumprimento de pena e o prazo reinicia a partir do cumprimento da sanção. Aqui está errado porque não é a partir do cumprimento da sanção, de acordo com o que dispõe o STJ, tá? Ó, a prática de falta grave interrompe de fato a contagem para o prazo de progressão de regime do cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento da infração e não do cumprimento da sanção penal que será imposta pela prática daquela infração, tá bom? Então, é a partir do momento do cometimento da infração. Aí a gente reinicia essa contagem, beleza? As súmulas que eu trouxe para os senhores a respeito do que nós acabamos de tratar. A posse pelo apenado de aparelho celular ou de seus componentes essencial constitui falta grave. E aqui na 661 do STJ, a falta grave, aqui nessa situação, prescinde de perícia do celular, ou seja, dispensa, né, perícia do celular ou de seus componentes essenciais. Beleza? Tranquilos? Então, batemos aqui a nossa primeira questão de LEP, que vai tratar a respeito de progressão de regime e de entendimento simulado, e vamos avançar e vamos tratar da nossa segunda questão. A Emenda Constitucional 104 de 2019 criou as polícias penais federais, estaduais e distritais, promovendo a transformação do cargo de agente penitenciário em polícia penal, a quem incumbe a segurança dos estabelecimentos penais. Entre as atividades atribuídas à polícia penal, são delegáveis, ou seja, pode passar para outra pessoa, né? Sendo passíveis de execução indireta as atividades dele. Pessoal, não tem como a gente... aqui você não precisa nem saber, é só você trabalhar com a racionalidade. Ó, o que é que pode ser delegado dentro do sistema prisional? Você acha que a classificação dos condenados, que é feita pela Comissão Técnica de Classificação, poderia ser feita por outra pessoa? Poderia ser feito por uma empresa privada? Não dá, pessoal, tá? Isso aqui é algo que, essencialmente, o pessoal da Polícia Penal que tem que fazer, tá bom? Então, a classificação dos condenados não tem como ser. A aplicação de sanções disciplinares é uma empresa que vai aplicar as sanções disciplinares. Pode? Claro que não pode, né? Claro que não pode. Aqui é a autoridade administrativa, tá? Controle de rebeliões. Tu já pensou? Uma empresa de vigilância trabalhando no controle de rebeliões aqui dentro da CPPL? Pode? Pode não, pessoal. Claro que não pode, tá? Execução do trabalho do preso. Aí aqui pode, tá? Aí aqui pode. Não teria por que não ter
essa delegação de execução do trabalho do preso, até porque a supervisão é feita pela administração pública, né? E é o transporte de preso para o órgão do Poder Judiciário. Aí pronto. Aí tinha fuga 24/78, né? Toda vida que saísse um camburão da empresa privada do presídio para o órgão do Poder Judiciário, alguém, né, atacava lá e levava o preso. Não era não? Era. Aí aqui é claro que não pode, né, pessoal? Aqui com fulcro, no artigo 83, a gente tem a resposta, né? 83b. São indelegáveis as funções indelegáveis, tá? Não pode. Indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia e, notadamente, a classificação dos presos, a aplicação de sanções disciplinares, o controle de rebeliões e o transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais, por uma razão muito simples. Aqui a gente vê muito, eu adoro série mexicana. E sempre na série mexicana tem um pessoal que foge da cadeia desse jeito, né? Eles estão indo, eles fingem que estão morrendo do hospital, aí não tem atendimento, né, necessário lá dentro da unidade prisional e eles vão ser transportados para fora para ser cuidados em outro hospital. O que é que acontece? Alguém vai dar fuga ao preso durante o trajeto. Então, se até a polícia penal de fora, né, porque aqui não acontece muito, mas até a polícia penal de fora é atacada e leva o preso, imagine aqui se fosse uma empresa normal, né? Então, não dá por uma razão muito simples, beleza? Então, vamos avançar. E agora a gente ainda trata da Lei de Execuções Penais, tratando aqui com relação à disciplina dentro do estabelecimento prisional. Prevista na Lei 7.210, assinale a alternativa correta. A. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, mas não o preso provisório. Quer dizer que o preso provisório ele pode fazer o que ele quiser da cadeia? Claro que não, pessoal. Tá todo mundo sujeito à disciplina. Todo mundo que está dentro de um ambiente prisional, todo mundo que está dentro de um estabelecimento prisional, seja qual for ele, está sujeito à disciplina. Seja ele condenado, seja ele, né, submetido aqui a uma pena restritiva de direitos, seja ele um preso provisório, tá bom? Então, todo mundo que está dentro do estabelecimento prisional vai sim ser sujeito aqui a essa disciplina que é regida pela Lei de Execuções Penais, tá certo? B. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade judiciária da execução penal. Acabei de dizer para você na questão anterior, né? Não é pela autoridade judiciária, é pela autoridade administrativa, tá certo? C. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. Perfeito, né? Aqui até agora, leves, médias e graves de fato. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Perfeito. Gabarito letra C. Vamos lá destrinchar, né? As faltas, elas são leves, médias e graves. Quem cuida das faltas graves é a LEP e a legislação local de cada estado vai especificar as faltas leves e médias, tá? E as respectivas sanções, já que ela está especificando quais são as faltas, ela vai disciplinar também as sanções. E a tentativa do cometimento de falta, ela será punida com a mesma sanção da falta consumada, do mesmo jeito, tá certo? Então, a gente vai punir tanto a consumação da falta como a tentativa de igual modo, beleza? E D. Comete falta média ou condenado à pena privativa de liberdade que provocar acidente de trabalho. Errado. Não é falta média, até porque nós estamos dentro da disciplina da LEP e dentro da LEP as sanções disciplinares são as graves, tá? E essa daqui é uma das faltas graves. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que provocar acidente de trabalho. Beleza? Bem tranquilo a LEP, né? Não tem muito o que a gente trabalhar, não tem muito o que tecer explicações a respeito de algumas coisas. Às vezes é só realmente letra de lei, só questões de jurisprudência, né? Alguma questão doutrinária que você precisa mais de algum tipo de explicação. Mas eu acredito que num todo, se você fizer uma leitura e fizer questões, você consegue acertar sem nenhum problema. Beleza, meu aluno? Tranquilos? Então vamos avançar e vamos para a nossa quarta questão, que vai tratar a respeito da lei de drogas, né? Aqui por cima. 4. Alberto foi flagrado por policiais quando trazia consigo no interior de uma mochila 13 sementes da planta cannabis ativa, vulgarmente conhecida como maconha. Ocasião em que ele admitiu que pretendia semeá-las para posteriormente colher a planta e consumir droga, juntamente com seus amigos.
apreendidas e periciadas as sementes, restou demonstrado que elas não continham a substância psicoativa proibida encontrada na planta, né? Enfim, era só a semente, não tinha a substância da planta. Por quê? Porque era só a semente, tá? Diante do caso narrado, a correta adequação típica do fato à luz do ordenamento jurídico penal é o quê, pessoal? É fato atípico, né? O gabarito é letra A. Por quê? Os nossos tribunais têm um entendimento de que o fato de a pessoa estar com semente de maconha, e inicialmente o julgado foi a respeito da exportação de semente de maconha, né, da importação de semente de maconha, era fato atípico. Por quê? Porque é um mero ato preparatório. A semente, como a própria questão está dizendo, não contém a substância psicoativa proibida encontrada na planta. E o que é criminalizado é a planta. Por quê? Porque está dentro da portaria que discrimina quais são as substâncias que são consideradas drogas. Como a gente não tem a discriminação da semente, a gente não pode classificar isso aqui como droga e a gente não pode, por exemplo, dizer que estaria aqui no regimento do artigo 28, que seria que, por exemplo, a pessoa plantar para consumo pessoal, como é o caso que ele está dizendo aqui, tá? Então, assim, se não tem a semente na portaria, eu não tenho por que dizer que essa semente é droga. Logo, isso aqui é um fato atípico, tá bom? E essa questão do julgado, né, que trazia a respeito da importação de pequena quantidade de semente de maconha, não se restringe só à importação. Nessa situação aqui, a gente também aplica. Se ele traz consigo as sementes, eu não posso considerar droga, porque não contém a substância encontrada na planta e não é a semente que está discriminado lá na nossa portaria da Anvisa, que vai tratar a respeito da droga. Beleza? Tranquilos? Então não tem como ser tráfico, não tem como ser porte para consumo pessoal, não tem como ser tráfico de drogas da forma típica e equiparada, que ele quer falar aqui a respeito de usar junto com os amigos, né? Pessoa do seu relacionamento e tal. E porte de drogas para consumo pessoal na forma típica e equiparada não é que ele estaria tratando aqui da plantação, né, de droga para consumo pessoal. É fato atípico por estar tratando tão somente de semente, e semente é um mero ato preparatório de acordo com os nossos tribunais. Beleza? Tranquilos? Deixa eu ver se eu trouxe a jurisprudência. Peraí, trouxe. Ó, quanto à importação das sementes para o plantio, tem-se que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentaram o entendimento de que a conduta não tipifica os crimes da lei de drogas, porque tais sementes não contêm o princípio ativo inerente à cannabis sativa. Ficou assentado outrossim que a conduta não se ajustaria igualmente ao tipo penal contrabando, em razão do princípio da insignificância. Entretanto, considerado o potencial para tipificar o crime de contrabando, importante deixar consignado que, cuidando-se de importação de semente para o plantio com objetivo de uso medicinal, o salvo-conduto deve abarcar a referida conduta para que não haja restrição por via transversa do direito à saúde. Ele está tratando aqui, né, a respeito dessas sementes e está tratando aqui de que não é um crime da lei de drogas, tampouco será considerado um crime de contrabando em razão da insignificância. Entretanto, tendo potencial para que seja chamado ali, para que seja enquadrado no crime de contrabando, deve deixar ressalvada a questão da importação para plantio com objetivo de uso medicinal, porque, como a gente sabe, né, as pessoas utilizam aí o óleo da cannabis, algo assim, para tratamento de saúde, epilepsia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá? Aqui no nosso país ainda não é permitido, só em situações em que há autorização judicial, que há autorização da Anvisa, tá certo? Mas nessas situações aqui, o salvo-conduto deve abarcar essa conduta para não haver restrição, né? Para não haver aqui criminalização de uma pessoa que está aqui querendo tratar da sua saúde, beleza? Show? Aqui embaixo. O plantio e a aquisição das sementes de cannabis ativa para fins medicinais não configuram conduta criminosa, independentemente da regulamentação da Anvisa. Por quê? Ato preparatório, tá? É atípica a conduta de importar pequena quantidade de semente de maconha, de acordo com o STJ. Beleza, queridos? Tranquilos? Então, fica aqui a explanação a respeito dessa questão. E agora a gente vai avançar e trataremos da nossa questão de número 5, que ainda vai tratar a respeito da nossa lei de drogas, tá? Eu sempre comento que a lei de drogas é a lei mais difícil. Por quê? Porque a gente tem uma lei que é muito grande, tem uma lei que é muito densa e que antes a gente tinha o costume de estudar só a parte dos crimes, porque de fato é o que era cobrado. Entretanto, isso mudou bastante. Recentemente eu recebi uma mensagem no meu Instagram
perguntando o que estudar da lei de drogas. Olha, claro que tem pontos em que você deve ter maior relevância, prestar mais atenção, questão da internação, né? Agora, até a questão mesmo do CISNAD ali, dos objetivos do CISNAD, por exemplo, dos princípios, tá? Por exemplo, a prova da PMPE veio confundindo os objetivos com os princípios, tá? E aí um aluno mandou para mim e ele, Silas, porque ele marcou isso, tá certo? Aí tem a questão da internação, aí tem a questão do procedimento, tem a questão da destruição de droga, aí tem a questão do próprio crime, tá? Tem a questão de uma defesa prévia que pode ter ali, né, no prazo de 10 dias antes do juiz receber a denúncia. Então, assim, tem situações, é claro, que são mais importantes, mas eu não negligenciaria a lei como um todo, a leitura da lei como um todo, a atenção à lei como um todo. Por quê? Porque as bancas hoje em dia, no que tange à lei de drogas, elas estão imprevisíveis, elas cobram aleatoriamente, tá bom? Acho muito errado, né? Quando a gente fala de carreiras policiais, como é o seu caso, porque a gente trata essencialmente de crimes, né? Eu sou professora de quê? Legislação penal extravagante, então é crime, tá? Mas como a lei cobra tudo, como as provas costumam cobrar tudo, agora a gente precisa dar uma atenção a essa outra parte também, tá bom? Então cuidado com os estudos da lei de drogas e lembrar sempre que tem muita jurisprudência, tá? Tem bastante jurisprudência que você precisa se atentar, porque pode sim cair uma jurisprudência. Todo dia tem jurisprudência no sentido de ajudar as pessoas que fazem uso da droga, que estão com a droga para venda ou qualquer coisa dessa natureza, tá certo? Então, se atentar, e principalmente o STJ, tá? Principalmente o Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que está de acordo, ou seja, a correta, com a lei de drogas. A lei não possui o tipo penal específico que trata de associação para o tráfico. Claro que trata, pessoal. No artigo 35, salvo maior juízo, vai constar lá disposições a respeito da associação para o tráfico. Tem que lembrar que a associação para o tráfico não é equiparado a hediondo, tá? Não é equiparado a hediondo. Tem que lembrar também que para associação para o tráfico tem que ser constituído por pelo menos 2 pessoas, você vai contar pelo S, tá? Para não se confundir com associação criminosa ou com organização criminosa, tá certo? Muito importante isso aqui, saber que não é equiparado a hediondo. B. A internação involuntária perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 60 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. Muito importante essa questão da internação, como eu já citei, artigo 23 vai tratar a respeito da internação, só que a internação involuntária, de fato, ela dura o tempo necessário à desintoxicação, e ela é a última ratio, como a gente sabe. Mas o prazo máximo não é o de 60 dias, o prazo máximo é o de 90 dias, tá? O prazo máximo é de 90 dias, beleza? C. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Perfeito. Gabarito letra C de corno, tá? Por quê? A internação é mesmo que a gente estivesse tratando da prisão, né, da privação de liberdade da pessoa. Por quê? Porque, de todo modo, a pessoa ela está privada de sua liberdade quando ela está internada. Então, a gente tem que levar isso aqui como sendo a última ratio. Igual na prisão. Quando você vai ter ali uma prisão preventiva, que eu acredito que não vai cair prisão para você, eu acredito que caia processo penal, né, há uma grande chance, mas eu não acredito que caia a parte de prisões. E se sim, né, boa sorte. Mas, enfim, quando você vai ter ali as possibilidades da prisão preventiva, você vai ver que essa prisão preventiva ela só pode ser aplicada quando outras situações não forem possíveis. Há uma série de requisitos para a aplicação da prisão preventiva. Do mesmo jeito é a internação. Por quê? Porque a regra do nosso ordenamento jurídico é a liberdade. A regra é que a pessoa tenha liberdade de locomoção. Quando eu estou internando ou quando eu estou prendendo, eu estou restringindo essa liberdade. Logo, eu só posso fazer quando outros recursos não forem suficientes. Tá bom? D. A Lei 11.343 de 2006 não possui aumento de pena para o tráfico transnacional. É errado, né? Errado demais. Está lá no artigo 40 e você sabe que, inclusive, não é necessária a transposição de fronteiras, né? Seja aqui no tráfico transnacional ou no tráfico entre estados da federação. Essa questão da transposição de fronteiras é totalmente dispensável, sendo suficiente somente que haja a prova da efetiva destinação dessa droga. Beleza? E admite-se a realização de determinadas modalidades de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Negativo, tá? Não admite-se nenhuma modalidade de internação em comunidade terapêutica acolhedora. Não é possível, tá certo? Tranquilos? Expressa a vedação da nossa lei de drogas. Tudo tá lá no artigo que trata a respeito da internação.
Show de bola, meu querido. Beleza? Então vamos avançar e vamos para a nossa sexta questão. No que diz respeito às disposições da lei de drogas, assinale a alternativa incorreta. A. No tráfico de drogas privilegiado, a pena do autor do crime pode ser reduzida de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa, nem integre a organização criminosa. Perfeito, nós já tratamos disso aqui, né? Artigo 33, parágrafo 4º, tá certo? Realmente precisa preencher esses 4 requisitos e, novamente, porque nunca é demais lembrar, tem que preencher de maneira cumulativa, tá? São requisitos cumulativos, ok? B. O crime de porte de drogas para consumo pessoal não possui pena privativa de liberdade em seu rol de sanções. Perfeito. Por quê? Porque, de acordo com os nossos tribunais, ele foi despenalizado. Aí eu gosto de falar que ele foi descarcerizado. Aí um aluno veio me perguntar, despenalizado e descarcerizado é a mesma coisa. Descarcerizado é a palavra que eu utilizo, porque eu acho que é mais plausível para essa situação. Porque quando eu falo que um crime foi despenalizado, eu quero dizer, via de regra, que ele não tem pena. Mas não é isso que acontece no artigo 28 da Lei de Drogas. O que acontece é que a gente não tem pena privativa de liberdade. Mas pena tem pena de advertência, prestação de serviço à comunidade, comparecimento a curso educativo sobre os efeitos da droga. Então, para mim, fica mais viável dizer que ele foi descarcerizado, mas é a mesma coisa. E a prova traz despenalizado, tá? É só uma segunda forma de falar que foi despenalizado, tá certo? Então, de fato, ele foi despenalizado e ele não tem pena privativa de liberdade. C. Configura crime da lei de drogas a conduta de consumir cocaína e logo em seguida postar-se na direção de veículo automotor em via pública. Gabarito, letra C de corno novamente, tá? Veículo automotor não, pessoal. Veículo automotor você vai ter lá no Código de Trânsito Brasileiro, tá? Aqui a aeronave ou embarcação. Veículo automotor não é abrangido pelo nosso artigo 37, salvo engano, da Lei de Drogas, tá certo? Então, cuidado com isso aqui, tá? É aeronave ou embarcação. Quem cuida de veículo automotor é o Código de Trânsito, tá certo? Gabarito letra C, já que ele quer incorreta. D. Configura crime da lei de drogas a conduta de associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não a conduta de guardar, sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Perfeito, tá? De fato, esse aqui é o crime de associação criminosa, associação para o tráfico, perdão. De fato, precisa ser 2 ou mais pessoas e a conduta de guardar é uma das condutas descritas como núcleo do artigo 33, que faz menção ao tráfico de drogas, beleza? Então, sim, isso aqui é um crime de associação para o tráfico. E aqui embaixo na E, o elemento subjetivo dos crimes da lei de drogas é o dolo e a culpa a depender da descrição típica da conduta. Perfeito, né? Via de regra, o elemento subjetivo é o dolo. Mas tem crime culposo? Tem, somente um crime culposo, que é aquele de prescrever ou ministrar, né? Drogas que não necessitam paciente, ou prescrever ou ministrar culposamente em doses excessivas, beleza? E lembrar que se você ministra de maneira dolosa, você cai no tráfico, né? É só por culpa, tá bom? Perfeito isso aqui então, tá? Vamos para nossa questão de número 7, que finalmente vai sair da lei de drogas, né? Ó, errei o artigo, tá? Não é o artigo 37, é o artigo 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de droga, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Perfeito, tá? Detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação e respectiva proibição para obtê-la pelo mesmo prazo. Cuidado com isso aqui que a IDECAN já cobrou, tá certo? Ó, é pelo mesmo prazo, não é pelo dobro do prazo, tá? Da pena privativa de liberdade aplicada e o pagamento de 200 a 400 dias multas. E aqui embaixo no artigo 38, prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente ou fazê-las em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vai ter uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e o pagamento de 50 a 200 dias multa. Beleza? Tranquilos? Então vamos avançar e vamos para a nossa 7ª questão. A Lei Federal número 10.826, de 2003, dispõe sobre o registro, posse e comercialização de arma de fogo e munição, sob o Sistema Nacional de Armas, e define crimes e dá outras providências em seu artigo 3º,
descreve que é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente e relata em seu parágrafo único onde deverão ser registradas as armas de fogo de uso restrito. Assinar a alternativa que representa o órgão no qual devem ser registradas as armas de fogo de uso restrito, de acordo com o artigo 3º do nosso Estatuto do Desarmamento. Pessoal, muito fácil, né? Se eu tenho arma de fogo de uso permitido, esse registro ele será feito pela Polícia Civil, professora? Não, Polícia Federal, tá? Polícia Federal. Beleza? É só você pegar esse P e ligar com esse P. Permitido, Polícia Federal. Permitido, Polícia Federal. Se eu tenho arma de fogo de uso restrito, eu vou ligar ao comando do Exército, tá? Só colocar desse jeito aqui que dá para você associar. Restrito, Exército. Permitido, Polícia. Restrito, Exército. Permitido, Polícia. Restrito, Exército. Beleza? Se ele quer saber quem é o responsável por registrar a arma de fogo de uso restrito, é claro que o gabarito só pode ser letra B, tá? A Polícia Militar não faz registro de arma de fogo, né? Tem nada a ver. A Polícia Federal faz registro, mas é de arma de fogo de uso permitido. Então, aqui não pode ser o gabarito. E a Polícia Civil não faz registro de arma de fogo, ela trabalha com investigação de crime, tá bom? Então, não tem nada a ver isso aqui. Gabarito só pode ser letra B de boi, nosso querido amigo, né? E vamos avançar e vamos para a nossa 8ª questão. Caleb, guarda municipal, com autorização para o porte de arma de fogo, não adota as cautelas necessárias para impedir que outras pessoas, entre as quais o seu filho de 16 anos, Tiago, dela se apodere, deixando-a em local acessível na residência nos dias de folga. Ou seja, ele é negligente, né, pessoal? Aqui. Em um determinado dia, Tiago se desentende. Tiago é o menino, né? De 16 anos, presta atenção. Tiago, adolescente, se desentende com um colega na escola, se apodera da arma de fogo do pai e sai de casa com o intuito de tirar a vida do seu desafeto. Nesse caso, com base no Estatuto do Desarmamento, o Caleb, que é o guarda municipal, que foi, né, violou um dever objetivo de cuidado para com aquela arma, ele deve responder pelo quê, pessoal? Ó, a gente tem que lembrar que a pessoa menor de 18 anos, tá? Basta que ela se apodere. Então, aqui o crime já está consumado, beleza? O fato de o Tiago se apoderar já está consumado, porque sempre que eu trago uma questão nesse sentido, o pessoal diz assim, professora, e se o Tiago matou? Ele só vai responder se ele matar? Só vai responder se ele fizer alguma coisa? Não. O fato de um menor de 18 anos, né, ou a pessoa com doença mental, se apoderar da arma de fogo, e é tão somente arma de fogo, tá? Acessório ou munição não consta no artigo que trata a respeito da omissão de cautela, tá certo? Então, o fato da pessoa se apoderar, o crime já está efetivamente consumado, beleza? Tranquilos? Então, cuidado com isso, tá? O Caleb vai responder? Não responde por qualquer crime, pois foi ele quem se apoderou da arma de fogo ilegalmente, mas sim seu filho, pois não foi ele, não tem nada a ver, né, pessoal? Ele responde porque a arma era dele, estava sobre a posse dele naquele momento, beleza? Então, aqui tá errado. Ele responde por omissão de cautela. B. Responde pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo. Ele vendeu essa arma de fogo, ele tá fazendo comércio, ele tá na porta da casa dele, ei, essa arma aqui é 3 mil, alguém dá mais? Pode? Não é, pessoal, tá? Não é comércio ilegal de arma de fogo, não, tem nada a ver. C. Responde pelo crime de omissão de cautela, previsto no Estatuto do Desarmamento, pois deixou de observar as cautelas necessárias para impedir que o menor de 18 anos se apoderasse da arma de fogo que estava sob sua posse. Perfeito. Gabarito letra C de corno, tá? De fato, ele responde pelo crime de omissão de cautela porque ele violou um dever objetivo de cuidado e permitiu que um menor de 18 anos, e se fosse uma pessoa portadora de doença mental, se apoderasse dessa arma de fogo. Beleza? D. Responde pelo crime de disparo de arma de fogo. Não, porque não está nem dizendo que ninguém disparou. Não está falando de disparo de arma de fogo, tá? Então, aqui não tem nem o que falar de disparo de arma de fogo. E não responde por qualquer crime, pois sua posse de arma de fogo é amparada pela legislação e não há dever de cautela para com os menores de 18. De fato, a posse dessa arma de fogo para ele é amparada pela legislação, pelo artigo 6º. Mas há sim um dever de cautela com o menor de 18 anos. Na realidade, há um dever de cautela para com a arma de fogo, né? Para qualquer pessoa se apoderar. Mas só vai constituir crime quando for o menor de 18 anos. Crime do Estatuto do Desarmamento. Quando for o menor de 18 anos ou a pessoa portadora de doença mental. Mas há um dever de cautela para com aquela arma de fogo. A arma de fogo quem pode estar pegando por aí, né? Objeto de amostra, nem nada dela. Só serve para matar, ela cumpre o papel dela muito bem. E você tem sim, se você tem a posse ou posse dessa arma de fogo, que ter um dever de cuidado para com aquele armamento. Tá bom?
Beleza? Tranquilo demais. Gabarito letra C de corno, vamos embora. 9ª questão. Considera-se crime equiparado ao posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com pena de 3 a 6 anos de reclusão. Então, ele quer saber o que é equiparado ao artigo 16. O artigo 16 vai tratar a respeito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. E lá no parágrafo, aliás, no artigo 1º vai trazer, no parágrafo 1º vai trazer situações que são equiparadas a isso aqui, tá? Vamos lá. Disparar arma de fogo ou acionar munição em local habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não contenha como finalidade a prática de outro crime. É errado, né? Porque uma coisa é o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Outra coisa é o crime de disparo de arma de fogo. Não tem nada a ver, tá? Isso aqui está em artigo diferente, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. B. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menores de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou seja de sua propriedade. Errado novamente. Uma coisa é o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Outra coisa é o crime de omissão de cautela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Artigo diferente, não tem nada a ver. C. Deixar o diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que esteja sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois do ocorrido do fato. Errado novamente, tá? Isso aqui é um crime que vai fazer menção à omissão de cautela. É um crime equiparado ao crime de omissão de cautela. Uma coisa é omissão de cautela, outra coisa é posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, tá? D. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório ou munição explosiva a criança ou adolescente. Perfeito, tá? Se você abrir o artigo 16, você vai encontrar isso aqui lá, perfeitamente amoldado como um delito equiparado ao delito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, tá certo? E aqui embaixo, gabarito letra D, né? Então, D de doido. Vender ou entregar arma de fogo, acessório ou munição sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Isso aqui existe, tá? Existe no crime de comércio ilegal e existe no crime de tráfico transnacional, né? Tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Mas para o delito do artigo 16, de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não existe, tá certo? É somente para o comércio ilegal e para o tráfico internacional. Cuidado com isso aqui, que inclusive é uma figura nova que foi, né, trazida pelo nosso pacote anticrime, tá bom? Beleza? Tranquilo demais isso aqui também. Achei fácil, né? Vamos para a nossa 10ª questão. À luz da Lei 8.072 de 90, que dispõe sobre os crimes hediondos, assinale a alternativa correta. Deixei por último, tá? Crimes hediondos. Só que eu preciso que você se atente ao que teve de alteração. A lei de crimes hediondos é muito fácil, o rol é muito fácil, mas houve alteração no dia 12 de janeiro, mês passado, tá? E eu preciso que você se atenha a essas alterações. O tráfico de pessoas, né, no que diz respeito a criança e adolescente, por exemplo, foi colocado no rol de delitos hediondos. E cuidado para não confundir esse tráfico de pessoas, de criança e adolescente, com tráfico de drogas que é equiparado a hediondo. Cuidado para não fazer essa confusão. Preciso que você pegue aí a lei atualizada do Planalto e leia as posições que foram alteradas. Eu já falo desde novembro sobre a alteração no que diz respeito aos crimes militares, né? Cometidos em âmbito militar. Mas agora também teve uma atualização recente no meu canal, que eu trouxe para você no começo. Tem lá uma aula só dessa atualização. Então, por favor, tome cuidado com isso, tá certo? Por enquanto, as bancas ainda não cobraram. Aliás, né? A OCP até cobrou isso na PMPE, mas como ela já havia feito a prova antes, eu acho, né, ela não cobrou de maneira a deixar correta a questão, mas ela trouxe o tráfico de pessoas de maneira genérica, quando na realidade é o tráfico de criança e adolescente, tá certo? Então, cuidado, por favor, baixe a lei no Planalto e faça a leitura, porque vai despencar nas próximas provas, beleza? Então, vamos lá, ele quer o que é correto. A. Como os crimes de peculato e corrupção passiva são hediondos, não é possível arbitramento de fiança. Pessoal, pelo amor de Deus, tá? De fato, os crimes hediondos e equiparados, eles não são possíveis de arbitramento de fiança, nem pela autoridade policial, nem judiciária.
Agora, os crimes de peculato e corrupção passiva, eles não são hediondos, né? Não existe um conceito do que é um crime hediondo, mas você sabe que são crimes que têm uma maior gravidade. Não existem crimes contra a administração no rol de crimes hediondos, tá certo? Então, cuidado com isso aqui, tá errado. B. É possível a concessão de graça e indulto àqueles que tenham praticado crimes hediondos? Não é possível, tá? Os crimes hediondos e equiparados, eles são inafiançáveis e eles são insuscetíveis da GIA, graça, indulto e anistia, beleza? C. A pena por crime hediondo será cumprida em regime fechado, vedada a progressão. Errado também, né? Não existe um regime inicial, via de regra, para os crimes hediondos. Ah, professora, mas é porque quando eu abro a lei, lá está dizendo que o regime inicial é fechado. É, mas já foi declarado inconstitucional. Inclusive, essa é a única jurisprudência relevante no que diz respeito a delitos hediondos, tá? Já foi declarado inconstitucional. Isso é pacífico, tá bom? Isso é pacífico. Não adianta marcar isso aqui, porque, tá de acordo com a lei, porque não vai rolar, tá certo? E outra coisa, não é vedada a progressão, não. Você já viu comigo que pode ter progressão. 40%, 50%, 60% e 70% são ali os patamares do requisito objetivo para a progressão de regime nos crimes hediondos, tá certo? A única diferença é que quando é um hediondo equiparado com resultado morte, não tem livramento condicional, mas progressão tem. E lembrar que essa questão do regime inicial no delito hediondo não é obrigatório ser fechado, não. Nem totalmente, nem inicial, tá? Declarado inconstitucional já isso aqui. D. É considerado hediondo o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, consumado ou tentado. Perfeito. Gabarito letra T. Aí, vamos só lembrar, eu sei que você sabe, mas não custa nada, né? Lembrar que o roubo tem 3 possibilidades, tá certo? 3 possibilidades do roubo ser considerado hediondo. Primeiro, é quando houver resultado lesão grave, quando resultar uma lesão grave ou morte, tá certo? Aqui pode vir roubo com resultado de morte, pode vir latrocínio, tá certo? Aqui embaixo, quando houver arma de fogo, seja ela qual for a arma de fogo, seja ela de uso restrito, seja ela de uso proibido, seja ela de uso permitido, isso independe, tá? Cuidado com isso aqui, arma de fogo de qualquer grau de arma de fogo, seja ela de uso permitido, restrito ou proibido. E por último, quando houver restrição de liberdade da vítima, tá certo? Então, são essas 3 situações. Cuidado que o roubo com emprego de explosivo não é considerado hediondo, é só o furto. Cuidado que a lesão aqui não é gravíssima, é só a grave ou com resultado morte. Cuidado que a posse ou porte de arma de fogo é diferente de arma de fogo no uso aqui no roubo, tá? Roubo com uso da arma de fogo, beleza? Roubo com arma de fogo pode ser qualquer arma. Posse ou porte legal de arma de fogo é só arma de fogo de uso proibido, tá certo? Cuidado com isso aqui, beleza? Tranquilo demais. Gabarito letra D de delta, vamos avançar e vamos para a nossa próxima questão, questão de número 11. Segundo o que dispõe a legislação nacional acerca dos delitos hediondos, vamos assinalar. A. O feminicídio não consta no rol de crimes hediondos. Professora, tá certo, não vi feminicídio lá não, tá errado, meu lindo. Por quê? Porque tem um homicídio qualificado. Tem? Não tem. E o feminicídio nada mais é do que um homicídio qualificado. Beleza? Então, consta sim no rol de crimes hediondos. B. O crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável é hediondo. Perfeito, tá? Perfeito. Cuidado para não me dizer que é o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de mulher. Não é de mulher. É de criança, adolescente ou vulnerável. Está sim no rol de crimes hediondos. Então, gabarito letra B de boi. C. O crime de corrupção é definido como hediondo de acordo com o ordenamento jurídico. Acabei de dizer para você. Primeiro que corrupção, o quê? Qual é o tipo de corrupção? Corrupção ativa, corrupção passiva? De toda forma, crimes contra a administração não constam no rol de crimes hediondos, como nós trabalhamos com um rol taxativo, como nós trabalhamos com um rol exaustivo, como nós temos um rol que a gente pode chamar de números cláusulos, porque é um rol taxativo, a gente não pode considerar a corrupção um crime hediondo, tá certo? D. O delito de exposição a perigo, em embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou área é hediondo, de acordo com o Código Penal. Primeiro que não é o Código Penal que determina o que é ou não hediondo, é a Lei 8.072 de 90, tá? Então, ó, negado. Esse crime nem tá no rol de crimes hediondos e o Código Penal não tem nada a ver com os crimes hediondos não, tá certo? Claro que os crimes eles são retirados do Código Penal, mas não é o Código Penal quem vai definir o que é ou não hediondo, é o rol de delitos hediondos da Lei de Crimes Hediondos.
E o crime de lesão corporal dolosa, em nenhuma de suas modalidades, é, para efeito da lei brasileira, considerada hedionda. Errado, tá? A gente sabe que a lesão corporal, por si só, ela realmente não é hedionda. Mas quando ela for dolosa e gravíssima, ou ainda com resultado morte, contra o pessoal, por exemplo, do artigo 142, contra o pessoal do artigo 144 e afins, tudo que tem discriminado lá no artigo 1º, inciso 2º da nossa lei de crimes hediondos, é sim considerado hediondo, tá? Por si só, sozinha, a lesão corporal não será. Mas quando ela for lesão corporal dolosa, gravíssima ou com resultado morte contra o pessoal em que a lei 8.072 discrimina, como por exemplo é o caso dos policiais militares, policiais federais, policiais civis, né? Ou militares do Exército, por exemplo, da Marinha, tá? Será sim considerado hediondo, beleza? Então, cuidado, não é que em nenhuma das suas modalidades não. Tem modalidade que é sim hedionda. Show? Beleza, gabarito letra B de boi, vamos avançar. Questão de número 12. Deixa eu ver o que tem mais. Só tem mais duas. Vamos lá, para a gente finalizar. C. Com o objetivo de obter confissão, determinado agente de polícia, por meio de grave ameaça, constrange pessoa presa, causando sofrimento psicológico, aqui ele está dentro do crime de tortura, né? É um crime de tortura. Se é para obter confissão, é tortura-prova, tortura-confissão ou tortura persecutória. Se ele é agente de polícia, a gente tem uma causa de aumento de pena, né? Aumento de pena referente ao Dica-Gás. Dica-Gás, beleza? Tranquilos? Vamos lá. E a vítima for adolescente, o crime será qualificado? Não será. Se ele tiver com o objetivo de obter confissão, fazendo, né, empregando a tortura contra um adolescente, vai ser uma causa de aumento de pena, como já é pelo fato dele ser agente de polícia. Por quê? Dica-Gás, tá? Se o crime for praticado contra deficiente, idoso, criança, adolescente, gestante, por agente público mediante sequestro, a gente vai ter uma causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3, tá bom? Então não é qualificado, é majorado. B. Estará configurada uma causa de aumento de pena? Estará configurada uma causa de aumento de pena. Gabarito letra B. Por quê? Porque ele é agente público. Ele é agente público, tá dentro do Dica-Gás. Aumenta a pena de 1/6 a 1/3. Tá bom? C. A critério do juiz, a condenação pode acarretar a perda do cargo. A critério do juiz, não. Por quê? Porque a perda do cargo é um efeito automático. Se você cometer a tortura, independente se o juiz esqueceu ou não de fundamentar na sentença, independente se ele fundamentou ou não na sentença, você perde o seu cargo, tá? E você fica interditado para exercer qualquer tipo de cargo, emprego ou função pública pelo dobro do prazo da pena aplicada, independentemente do juiz colocar isso ou não na sentença, independentemente de o juiz querer ou não que isso aconteça, tá? Não tem nada a ver com o critério do juiz. A lei traz isso de maneira expressa, que a perda do cargo é um efeito automático da condenação, bem como a interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada. Tá bom? D. Provado o fato, a pena será de detenção. Negativo, tá? Se ele me trouxe aqui uma tortura simples, né, na modalidade simples, que é uma tortura prova, cometida por um agente público, a gente vai ter aqui uma causa de aumento de pena, só que, em regra, os crimes de tortura eles são punidos com pena de reclusão de 2 a 8 anos, tá? Salvo se for qualificado com resultado lesão ou morte, né? Salvo nessas duas situações, que são as únicas duas qualificadoras, lesão corporal grave ou gravíssima ou resultado morte, tá? Então, em regra, a reclusão é de 2 a 8 anos, não tem nada de detenção. Detenção só vai ter para tortura ou omissão. Quando o agente tinha um dever de evitar ou de apurar determinada conduta, ele não faz, a gente vai ter uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Não é essa situação, que ele está falando de omissão, né? E quem presenciar o crime e se omitir incorrerá na pena de detenção de 1 a 4 anos. Negativo. Quem presenciar, não. Essa pena de detenção de 1 a 4 anos é para quem tinha o dever de evitar ou apurar e se omite. Tem que dizer que a pessoa tinha o dever de evitar ou de apurar. Não é quem presenciar, não, tá bom? Tem que ter ali a função de garante imbuir daquela pessoa. Beleza? Show? A pena está correta, realmente é detenção de 1 a 4 anos, mas tem que ter o dever de evitar ou o dever de apurar. Show? Tranquilos? Então vamos avançar e vamos para a nossa 13ª questão. Qual o gabarito aqui? Gabarito dessa 12, letra B, né? Tá marcado. 13. No que concerne ao crime de tortura, assinale a opção correta. A. O indivíduo que se omite ante a prática de tortura quando deveria evitá-la, responde igualmente pela conduta realizada. Errado, eu acabei de tratar com você, tá?
Quando a pessoa ela devia evitar, e aqui pressupõe que ele também tem o dever de apurar, a gente vai ter uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Em regra, o crime de tortura é punido com reclusão de 2 a 8. Se eu falo dessa tortura à omissão, aí sim eu tenho uma detenção de 1 a 4. Se o crime tem resultado lesão corporal grave ou gravíssima, eu vou ter uma reclusão que é de 4 a 10 anos. E se o crime resulta morte, eu vou ter uma reclusão que é de 8 a 16 anos, tá certo? Mas se a pessoa ela devia evitar ou apurar, ela vai ter aqui uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Não é pela conduta realizada, não, tá? O agente responde por uma coisa e quem se omitiu responde por outra. B. E aí, gente, tortura à omissão também pode chamar de tortura imprópria, tá? Cuidado com essas nomenclaturas que caem em prova. Caiu agora na PMPE. B. A legislação especial brasileira concernente à tortura aplica-se somente aos crimes ocorridos em território nacional. Negativo também, existe uma extraterritorialidade incondicionada, né? Se a vítima for brasileira ou o agente que cometeu a tortura estiver sob jurisdição brasileira, em solo brasileiro, ainda que ele tenha cometido a tortura fora, ele vai sim poder ser responsabilizado pelo crime de tortura. Então, existem duas situações onde a lei brasileira pode ser aplicada, mesmo que o crime tenha sido cometido fora. Desde que seja vítima brasileira ou ainda o sujeito ativo, o agente, esteja em jurisdição brasileira, em local sob jurisdição brasileira. Extraterritorialidade incondicionada de acordo com a maioria da doutrina, tá bom? C. No crime de tortura, a prática contra adolescente é uma causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3. Perfeito, gabarito letra C de corno, eu trouxe para você nesse instante aqui no Dica Gás, ó. Contra de deficiente, idoso, criança ou adolescente, gestante, por agente público mediante sequestro, aumenta de 1/6 a 1/3, tá? Então, aqui é, de fato, gabarito letra C, vai ter uma causa de aumento de pena. D. A condenação de funcionário público por esse crime gera a perda do cargo desde que a sentença assim determine e a pena aplicada seja superior a 4 anos. Negativo, não tem nada a ver com a pena, tá? E a sentença não é obrigada a determinar. Se o juiz determinar, beleza. Se ele não determinar, perde também. Por quê? Porque é um efeito automático. Automático da condenação. E é a submissão de pessoa presa a sofrimento físico ou mental por funcionário público que pratique atos não previstos em lei exige dolo específico. Não exige, tá? Alguns tipos de tortura exigem dolo específico, como, por exemplo, tortura-prova. Eu tenho dolo específico de obter uma prova. Tortura-crime, tortura-preconceito, eu tenho um dolo específico de causar o preconceito, de agir ali de maneira preconceituosa em razão de raça ou religião, por isso eu estou fazendo a tortura. Tortura-castigo, eu tenho um dolo específico de castigar, tá? Agora, quando eu falo da tortura própria, que é esse caso aqui, ou da tortura omissão, que é a tortura imprópria, não é necessário que tenha dolo específico, tá? Então, quando o agente público, ele submete a pessoa que está presa ou submetida a uma medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, que vai estar caracterizada a tortura, ele não tem um dolo específico. Não necessariamente, até porque se ele tem um dolo específico, ele vai incorrer em outro tipo de tortura, né? Ah, se ele submeteu a pessoa presa porque a pessoa cometeu, sei lá, uma falta grave e ele quer obter informações de outra pessoa que cometeu também, ele vai estar dentro da tortura prova, tá? Tudo depende do seu dolo. Agora, se eu não tenho um dolo específico, eu quero só torturar. Eu quero torturar a pessoa presa submetida à medida de segurança. Eu vou colocar ela na solitária 10 dias sem comer, sem beber água, com a luz de um ring light na cara dela 24 horas, porque eu achei ela feia. Só porque eu quero torturar mesmo. Não tem nenhum motivo. Isso aqui é tortura por tortura ou tortura própria. Não exige um dolo específico, não. Tá bom? Então, aqui é errado, tá? Só colocar aqui que é tortura própria. E a gente também pode chamar isso aqui de tortura por tortura, justamente porque não há um dolo específico. Eu quero tão somente torturar aquela pessoa. Beleza, queridos? Tranquilos? Então, pronto. Então, a gente vai encerrando a nossa aula de hoje por aqui. Eu espero que você tenha compreendido, tá? Extravagante para PPCE, eu acho que não tem nem muito o que a gente conversar. Como eu disse para você, o mais difícil é a lei de drogas, então preciso que você de fato se atente, tá? Essas questões que eu já trouxe para você anteriormente, né? Quais são os pontos principais, mas faça uma leitura minuciosa da lei de drogas. Leia também a jurisprudência, a gente não sabe qual é o padrão que a banca vai cobrar na sua prova, tá? Eu aposto que venha também Maria da Penha e abuso de autoridade. Não estou dizendo para você estudar, são apostas minhas, pode ser que não venha, tá bom? Então, se você não quer se comprometer com nada novo, porque você ainda não bateu o seu edital, porque você ainda não está 100% no edital anterior, não se comprometa de fato. Mas se você já estuda para outras carreiras, por exemplo, estou estudando para a Polícia Civil, estava estudando para a Polícia Militar, né? Porque tem aí notícias de um novo concurso daqui para o ano 2026.
e tá estudando também para a Polícia Penal agora, não custa nada você colocar essas duas disciplinas, tá bom? Porque Maria da Penha sempre cai, porque abuso de autoridade, como é uma lei nova, sempre cai em todos os concursos de polícias, tá? Então a Polícia Penal acredito que não seja diferente, beleza? É isso, né? No mais, bem tranquilo. A LEP no último concurso, né? Que é esse aqui que nós estamos tratando, desse edital, não veio toda a LEP. Eu acredito que agora, né? Talvez venha a lei na LEP indiscriminada, assim, total, só para você estudar tudo. É uma lei grande, mas não é uma lei difícil. Se você souber o cerne da lei, se você souber por que essa lei existe, você consegue facilmente resolver questões, né? Salvo essa questão ali do artigo 112 que vai trazer prazos, tá? Mas eu acho a LEP bem tranquilo de você resolver. E é isso, tá bom? Continue estudando, eu sei que no pré-edital é bem complicado, eu sei que a gente fica desmotivado, né? Mas você não precisa de motivação para estudar para concurso, o que você precisa é de disciplina, tá bom? E se você estiver desmotivado em estudar, os que estão disciplinados agradecem e você certamente perderá a sua vaga, tá certo? Mas se você precisa de uma motivação, abre o seu celular, a conta da Caixa, a conta do Nubank, qualquer conta que você tenha, né? Se tiver aí um valorzinho que não dê nem para você tomar um açaí, então você já tem motivação suficiente para continuar, tá certo? Brincadeiras à parte, pessoal, a gente tem que se motivar com a nossa própria vida, né? O que a gente busca de fora é ativação. Talvez a minha história ative você, mas motivação é o que vem de dentro, tá? Você tem que se motivar com a sua vida, com a sua história, com os seus perrengues. Você precisa se motivar com o chefe chato que você tem. Você precisa se motivar com a situação financeira ruim que você tem, por você estar andando de ônibus todo dia, né? Você não pode comer o que você quer, você tem que contar dinheiro na hora que vai no restaurante, coisas dessa natureza, tá certo? Se a sua situação de vida não está boa, então é um motivo suficiente para você se motivar, e eu espero que você se mantenha motivado, não só agora, né? Não só depois que o edital sair na realidade, se motive agora, se mantenha forte agora, para quando o edital sair, você já ter uma base consolidada e você conseguir só lapidar ali os seus estudos para que você consiga a sua tão sonhada aprovação, que eu acho que hoje em dia o cargo público, o emprego público, seja ele qual for, né, é o que a gente tem de mais estável, né? Infelizmente não dá mais para confiar em empresa privada, nunca deu, né, na realidade, e o emprego público não tem para onde correr não, é o que tem para hoje, tá bom? Então um beijo, se precisar de mim você me encontra no @profaclismanialves, a gente se encontra numa próxima e tamo junto até a sua aprovação, tá bom? Show, tchau, tchau. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite,
apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto, te vejo lá dentro.